A bancada cristã unificada. Eu avisei, mas os ateus não me deram ouvidos e ainda me tornei um inimigo. A aprovação em caráter de urgência da chamada bancada cristã unificada não é apenas um gesto isolado. Ela é um movimento calculado, uma ofensiva ideológica travestida de fé. Trata-se da materialização da teologia do domínio, aquele projeto de poder que eu vinha criticando, que há décadas vem lutando para substituir o Estado laico em um Estado teocrático, a moralidade secular em uma moralidade cristã. É o velho sonho de João Calvino e seus inquisitores. O Congresso com terno, com a Bíblia debaixo do braço e um orçamento voltado à mantença de igrejas. E a pressa, o caráter de urgência. Isso revela justamente o medo do debate público, como sempre na história. Uma forma de censurar a opinião pública e os que pensam diferentes. É a tentativa de impor uma doutrina como se fosse constituição e criminalizar tudo aquilo que vai na contramão do que eles chamam valores morais cristãos. O Brasil, sim, distraído, pode estar prestes a assistir à institucionalização do fundamentalismo. Não se trata de defender valores cristãos, mas de transformar a moral religiosa em uma norma jurídica. Lembram quando eu falava sobre o direito canônico a partir da bancada evangélica? Sim, o ateu vai virar inimigo, o cientista será uma ameaça. Sim, é isso que irá acontecer. O roteiro é o roteiro da Idade Média até ali o final da Renascença. A bancada cristã é o cavalo de Troia do obscurantismo dentro da democracia. Sob um discurso de família e dos bons costumes, esconde-se o controle social, a censura e a velha aliança entre fé e poder. Quando o dogma se torna lei, o pensamento livre é o primeiro a ser censurado. Aos que riram dos alertas que eu dei em 2023, no canal do Antônio Miranda, em outros canais, quando disse que o ateísmo é um verdadeiro fracasso, no Brasil, sobretudo, o web-ateísmo, agora vocês podem colher isso. Nada foi feito. Nada. Absolutamente nada. Quando eu disse que o Lula, lá em 2003, estaria fortalecendo o poder da igreja, econômica, politicamente, eu estava absolutamente certo. Estamos diante da desmoralização política promovida pela chamada bancada cristã unificada. Isto é, antes de tudo, um fenômeno paradoxal. Enquanto se proclamam guardiões da moral pública, na verdade existe uma atuação frequente em produzir efeitos contrários ao bem-estar social, à legalidade e à coesão democrática. Ao tentar inverter ou converter convicções religiosas em pautas políticas, eles acabam, na verdade, corroendo o princípio do próprio Estado laico e transformando os direitos civis em moeda de barganha política. E os prejuízos são diretos para as minorias, para a saúde pública, para a educação sexual, sobretudo das nossas crianças nas escolas, evitando que inclusive sejam vítimas de pastores abusadores, como o índice no Brasil é absurdamente grande. Juridicamente, a tática é a mesma, é uma estratégia de conferirem emendas legislativas para as instituições, com certeza, religiosas. Como aconteceu em um vídeo que eu publiquei aqui, de um deputado que descaradamente enviou R$200 mil para a construção de um templo. Decisões sobre abortos, direitos LGBTQIA, políticas para a saúde, sim, na verdade, tudo por uma imposição que vai fragilizar a própria proteção igualitária prevista na nossa Constituição. Quando a gente falar de plano social e econômico, com certeza, a influência dos líderes desta bancada será absurda, impedindo que, na verdade, as minorias sejam contempladas. Os serviços públicos serão reduzidos. A capacidade do Estado, inclusive, de agir, de promover políticas públicas de bem-estar, será impedida. Ao mesmo tempo, a retórica moralizante tende a estigmatizar pautas de igualdade que poderiam ampliar a produtividade,
a inclusão, como, por exemplo, social. E, finalmente, existe um custo reputacional e ético. Escândalos, inclusive, envolvendo diversos líderes evangélicos, como Eduardo Cunha, pastor Everaldo, pastor Gilmar Santos, pastor Milton Ribeiro, roubos de todos os tipos. Afinal, eles defendem a família, defendem, de fato, a liberdade cristã, eles defendem os valores cristãos. É isto que eles querem. A proteção moral anunciada pela bancada revela-se com frequência um aparato que legitima privilégios e compromete a imparcialidade do próprio Estado. Se a esquerda laica e o chamado web-ateísmo permanecem à margem do debate público, não é por falta de argumentos, não foi porque eu não avisei. Me tornei inimigo em alguns de webzinhos ateístas que tem por aí, quando eu criticava a maneira deles atuarem, não se organizarem como sociedade, inclusive civil, filosófica, com interesses políticos e públicos de verdade. Claro, eu me tornei um inimigo. Inclusive até montinhos foram feitos para denegrirem minha honra e dizerem que eu estava com inveja de quem conseguia uns likes a mais ou uns views a mais. Sim, o que nós vemos, na verdade, pode ter certeza, será aprovado sim. Mesmo que haja uma ação direta de inconstitucionalidade, nós já percebemos que os próprios ministros do STF tenderão a se inclinarem para aprovarem justamente esse projeto. Isto porque o STF já decidiu que os símbolos cristãos, religiosos, sobretudo cristãos, exclusivamente cristãos, nas instâncias públicas, configuram inconstitucionalidade, mas não há obrigatoriedade de se retirar. Por outro lado, vocês acham mesmo que aqueles que há décadas vêm usando o espaço público para promoverem liturgias, cultos, eventos, o que fere de fato o princípio da separação entre religião e Estado e os usos das dependências configura, sim, uma lesão ao bem jurídico tutelado? Vocês acham que o STF irá de fato ir contra isso? Não, ele declarará inconstitucionalidade, mas dirá: nós não podemos impedir e nem proibir. Trata-se de uma forma individualista que se apresenta justamente de forma coletiva para a expressão da fé. Mas onde? No parlamento, nas instâncias, inclusive públicas, ali no próprio Congresso e suas instalações. Portanto, não espere mais do que isso. Você acha que um STF que tem atrás um crucifixo de um homem, símbolo do cristianismo, vai decidir contra isso? Não. É uma vergonha para o web-ateísmo, onde um pastor chamado Henrique Vieira se posiciona e vem lutando contra essa imposição, se ofereceu como alternativa política para poder representar os interesses não só dos cristãos, mas do próprio Estado laico. Os ateus continuam indiferentes, mal organizados e como meninos que não podem ouvir uma crítica bem fundamentada, porque logo se reúnem para cancelarem.